Bom dia, estudantes. Vamos começar mais uma aulinha sobre adjunto adnominal, certo? Temos aí o primeiro exemplo. As melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós, certinho? Bom, antes desse exemplo, eu gostaria de falar um pouco do adjunto adnominal. Adjunto adnominal, ele caracteriza ou determina um sujeito. Isso pode ser feito através de artigo, de adjetivo, outros elementos que desempenham também a função adjetiva, certinho? Nesse caso aqui temos, já para começar nesse primeiro exemplo, as melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. Vimos aqui que as melhores, nós temos aí um adjunto, porque temos aqui a união de um artigo, as melhores, adjetivo, formando então um adjunto adnominal dessa frase. Eu selecionei também aqui o sujeito. Quem é o sujeito dessa oração? As melhores receitas. Núcleo do sujeito, receitas. Esse núcleo é aquela palavra mais importante de um sujeito, certinho? Que define aquela que, se faltar, fica sem sentido a oração, como já foi falado em sala, certinho? Então, nós temos aí esse as é um artigo, melhores adjetivos, são adjuntos adnominais do substantivo receitas, ok? Temos aí também o predicado, foram deixadas pelos nossos avós. Temos aí um agente da passiva, pelos nossos avós, né? Pelos nossos avós, que é um agente da passiva. Então, aí, formando o predicado da oração que vocês acabaram de ver. Agora, vamos ver aqui um segundo exemplo, para fixar mais um pouquinho aqui sobre o que nós estamos estudando, ok? Temos aí, o poeta inovador enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. Bom, poeta, inovador e nós temos aí um artigo e a palavra inovador que aqui serve como adjetivo. Então, essas duas palavrinhas circulando o nome, certinho, o inovador, são adjuntos, porque estão qualificando a palavra poeta, que é um nome que é adquirido na oração. Temos aqui também, olha, 2 longos trabalhos. 2 longos é um adjunto, porque está se referindo à palavra trabalhos, ok? Ao seu amigo de infância, veja bem aqui, ó, de infância também é uma locução adjetiva, certinho? Que define, que caracteriza a palavra amigo. E adjunto é isso aí. Ele funciona como artigo, ele funciona como numeral, ele funciona como adjetivo, como locução adjetiva. Ó, de infância é uma locução adjetiva, certo? Locução adjetiva é aquele adjetivo formado por 2 palavrinhas. Vocês lembram quando a gente estudou na sala de aula? Então, aí nós temos aqui agora o terceiro exemplo. Olha, os 2 primeiros, veja bem que nós temos aí um adjunto, nós temos aí os artigos, 2 primeiros, numeral, que é o exemplo que eu estava falando ali, certinho? Os 2 primeiros formam um adjunto adnominal. Os 2 primeiros colocados disputarão a medalha de ouro. Veja bem, colocados é a palavra que está sendo caracterizada por esse artigo e esses numerais anteriores aí, certinho? Depois temos o verbo disputarão. A medalha, veja bem que temos um artigo diante da palavra medalha. Então, esse artigo também funciona como adjunto adnominal na oração. Medalha de ouro, nós temos aí uma locução adjetiva. Portanto, nós temos aí também outro adjunto que funciona como adjunto da palavra, porque ele está qualificando. Certinho? Os alunos inquietos saíram. Bom, os alunos inquietos saíram. Essa palavra inquietos, nós temos ela relacionada à palavra alunos. Portanto, temos aí mais um adjunto adnominal. Então, só para a gente relembrar, esse adjunto, ele funciona
como característica ou determinação do sujeito na oração, certinho? Então, não temos aí nenhuma particularidade difícil, que seja assim, difícil de entender. É só vocês relembrarem, quando for a questão, relembrarem que ele representa algo que caracteriza aquele nome principal da oração, certinho? Qualquer dúvida, me procure aí, então, no privado, procura a professora Rita também para esclarecer as dúvidas, certinho? Então, vou terminando aqui, deixando um abraço para vocês e bons estudos. Até mais, ok?